Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Logística Fora da Caixa. Hoje eu bato um papo aqui com o Bruno Gimenez. O Bruno atualmente é gerente de logística, transporte e logística, né, Bruno, na Minerva Isso. Foods, torre de controle. Eu conheço o Bruno aí desde 2011, se eu não me engano, 2012, quando ele atuava na BRF em São José dos Campos. Eu atuava na Vale Cargas, a gente nunca teve um contato profissional direto ali, mas, né, se conhecemos nessa época. E depois, agora, num projeto recente na Minerva Foods, onde ele está atualmente, passei por lá por um período, a gente teve uma breve relação. Então, o Bruno tem aí um profissional bastante conhecido no mercado. Seja muito bem-vindo, Bruno. Agradeço aí pela oportunidade de estar batendo um papo contigo e poder ouvir a tua história, a confiança de conversar aqui com a gente. Opa, bom dia, Helder. Eu que agradeço aí o convite. Acho que espero que o nosso bate-papo seja produtivo. E desde 2001 trabalhando aí com logística refrigerada, a gente que se encontrou, acho que entre 2012 e 2013 em São José dos Campos. Isso. Recentemente agora em Barretos, né? Você aí no sul, eu aqui em Barretos. Projeto aí de tecnologia, integração de monitoramento aqui na Minerva, né? E Isso agradeço aí. mesmo aí o convite aí, pelo esse bate-papo aí, estamos à disposição. Legal. Eu montei uma relação assim de pessoas que eu fui conhecendo ao longo, né? Tem aí mais de. A lista é enorme, mas já tem pelo menos uns 60 já garantida e já tem, como se diz, a primeira temporada já está garantida, né? E aí eu fui pegando referências de pessoas que em algum momento eu cruzei com elas no caminho, que facilita, né, esse bate-papo, mas de fato, e agora eu estou com algumas entrevistas já realizadas, aí mesmo aqueles que estão convivendo do lado da gente, você percebe o quanto você não conhece a história deles, né? Então, imagino hoje que eu vou ficar surpreso com a tua história também. Então, e isso eu acho que é o combustível aí que o público acaba vindo atrás para entender como que o Bruno chegou até aqui, né? Mas para saber como que o Bruno chegou até aqui, quem é o Bruno Gimenez? Meu nome é Bruno Martins Gimenez, sou natural de São José dos Campos, São Paulo, filho do seu Paulo Roberto e Dona Maria Ercília. Eh, Tenho dois irmãos, um mais velho e um mais novo. Hoje minha família está em Jundiaí. Eu fico entre Ribeirão Preto e Barretos, onde eu moro atualmente. Então, minha família aí, parte do interior de São Paulo, do meu pai, da minha mãe, parte de Minas Gerais ali. Guaxupé, você deve conhecer ali também a Conheço. região. Então a gente rodou muito aí para essa região de São José dos Campos, Jundiaí, e depois na vida profissional, todo esse interior de São Paulo, né. Inclusive É, hoje estou residindo em Barretos, né. Então na esse é um logística é pouco muito do comum, né? Bruno. Exatamente. Ô, Bruno, E pode falar. e como que começou a tua trajetória, né? Isso você pode começar desde os princípios, quando tu foi descobrir a logística aí na tua vida. Eu conheci em 2001 a logística, Helder, numa empresa de Jundiaí, trabalhando com arquivo de documentos. Na época, o arquivo de documentos era físico ainda, né. Estava Sim, iniciando a parte digital, então eu entrei como arquivista, fiquei até 2005 fazendo um resgate de documentos, ali que eu fui conhecer o que que era um módulo, uma empilhadeira, uma transpaleteira, carregamento e recebimento de caminhão. Então a gente fazia o resgate de documentos, enviava aos clientes, aqueles documentos depois retornavam para a gente fazer esse arquivo físico de fato, né. Então, empresa com módulos verticalizados, né, e depois eu entrei numa transportadora em 2005. Eu era preposto de uma transportadora ali na região de Campinas, carregamento de produtos eletrônicos. A empresa ficava em Guarulhos e eu era responsável pelo carregamento aqui no interior. Então ali entrei de conferente, depois auxiliar, assistente, ali que eu fui aprender a emitir um CT, né, na época o CT era de 5 vias ainda, impressora matricial, para quem não conhece, ficava ali
Cantando o trabalhando dia ela no inteiro. pause para não errar, ela cantando, quando era carga fracionada, mais de 200 CT por carga. E ali foi conhecendo, né, conferência de mercadoria física, emissão de CTE, adiantamento e abastecimento para motorista. Então trabalhava ali com o motorista manobra e mais 20, mais ou menos, no giro. Uma viagem longa, uma entrega curta. Dali a gente já começava a olhar um pouco de lead time, né. E dali eu entrei na antiga Sadia, em 2007, em Jundiaí. Então saí dessa transportadora, aprendi bastante, peguei uma bagagem. E aí entrei no mundo refrigerado mesmo em 2007, final de 2007. Quem me deu a oportunidade até conversou contigo recentemente, o Helder, tá na Frango Ah, Adoro, se eu não me engano, né. ele comentou que trabalhou contigo. E também é de São José dos Campos, ó, pra você ver como esse mundo é pequeno, né. Sim, E o antigo finado Paulo Neto, não sei se você conheceu. Então, não Paulo conheci. Neto e o Helder me deram a oportunidade na Sadia, e ali entrei fazendo reunião matinal, né. A gente contrata ali mais ou menos 50 a 70 carros para operação ao final do ano, então a gente meio que cuidava dessa frota, fazia matinal e entregava o turno aí para o pessoal que entrava à tarde, né. Controle Sim. da frota, tudo mais. E fiquei até 2019, cara, até o final de 2019, já como BRF, né, andando por todo esse interior de São Paulo, crescendo. Cheguei à posição de gerente na BRF, então os 12 anos que eu fiquei lá, conheci bastante pessoas, várias vão estar aí conosco aí no projeto que você está tocando agora, que a gente se conheceu. E aí no Legal. finalzinho de 19 tive um convite, uma oportunidade aqui no Minerva. Mas Então, antes disso, quando você disse que começou aí em Jundiaí, né? Como que tu foi parar lá em São José dos Campos? ó, eu comecei em Jundiaí finalzinho de 2007, fiquei até 2009, sempre no CD Jundiaí, né, é um dos maiores aí da BRF, né. Aí tive uma oportunidade em Sorocaba, Helder, em 2010, para tocar o TSP. Aí ele já estava como analista, né. E fiquei até o comecinho de 2011. Em 2011, nosso amigo Altemir Tomasi, não sei se você Também, conhece, gente boa, o era Altemir nosso está sendo bastante citado aí no tem bastante gente aí que é, trabalhou com ele. entrei na gerência dele, né, supervisão do Helder e gerência do Altemir. Me deu a oportunidade de assumir uma posição de supervisor em Araçatuba. Então, querendo ou não, 400, 500 quilômetros de Jundiaí, né. Mas a oportunidade passa e tá pra gente aceitar ou não, né, Helder, e eu aceitei. Exato. E Isso toquei é legal você estar comentando isso, porque eu conheço gente dessa mesma época que não aceitou esses desafios, né? E ouvindo as histórias, os vai e voltas do pessoal, essa você tem que estar sempre aberto a arriscar e a ir para lugares que você não imagina, né? Assim como eu vejo carreiras de pessoas que trilharam e se desenvolveram ao longo dos anos, aceitando desafios. Eu conheço gente também que está estagnado no mesmo lugar porque recusou um desafio desse, né? Então, isso dentro da própria BRF, é bem interessante ouvir esse cenário. é, costumo falar para o time, né, às vezes o cara quer um cargo, mas na cidade que ele nasceu, onde ele mora, né, e nem tudo é do jeito que queremos, né, Isso todo mundo quer. entendeu? Então, se fosse assim, seria fácil, né, a posição onde Sim, você nasceu, onde sua família está, tudo mais. E ali eu toquei em Araçatuba e na sequência Bauru até 2012. Então, fiquei tocando Araçatuba e Bauru até 2012, ali já era BRF, né, já tinha fusão, então ia para Araçatuba, logava Sadia, ia para Bauru, logava Domínio Perdigão, aí ali começou a fusão. sim, E aí, antes de chegar em São José dos Campos, foi em 2013, São José, 2012, fiquei um ano no antigo TSP Taipas ali, para quem conhece, São Paulo capital, um sim. desafio grande, né, bastante sinistro na época, ali já na gerência do Fábio Artifon, que hoje está diretor na Seara, né, então tive a oportunidade de trabalhar e responder para ele também. Então, das pessoas que eu tô citando, lá pra você ver os caras que eu já trabalhei e o Só sarrafo peixe é alto, grande. né, Helder. Então, Só e peixe ali grande. você foi forjando, né, cara. O cara que trabalha em Taipas ali, em Budas Artes, sabe que ou ele aprende logística ou não.
E é E isso aí. voltei para São José em 2013, que foi onde a gente teve o nosso primeiro contato, você na Vale Cargas, nosso Sim, amigo Nivaldo, Joel, Zé Maria, tudo gente boa ali o pessoal. E é a minha cidade onde eu nasci, né, então para mim foi muito bom ficar 1 ano lá em São José dos Campos, cara. legal. Trabalhei ali em 2013, na sequência em Budas das Artes 2014, e aí fui pegando experiência, passando para coordenação, e aí assumi a gerência do CD Jundiaí Armazém em 2016. As Então, operações mais nervosas, né? Tu aprendeu nas operações mais nervosas. e para mim um desafio grande, porque esses 12 anos de BRF, 10 anos e meio sempre no transporte, né. E a maioria Sim. deles transporte e distribuição, né, pouca coisa de carreta, de transferência, mais alguma coisa de TSP. E aí o Rigo, cara, não sei se você conhece o Loriano Rigo também, É, era já foi diretor da BRF citado, hoje. ouvia muito o nome, mas não tive a oportunidade de É, conhecê-lo. acho que interessante se tiver a oportunidade de bater um papo com ele, hoje é diretor da BRF. Me fez um desafio, eu falei: "Pô, Rigo, mas eu acho que eu consigo entregar mais pra ti no transporte do que no armazém". Ele falou: "Cara, o segredo é você montar uma boa equipe". E aí fechamos lá com os supervisores que tinha no momento, ganhamos o prêmio da excelência, o PEL, em Sim. 2016, cara, primeiro ano de como gerente de armazém, né, vindo de transporte. Fiquei 1 ano e meio lá no armazém, depois 1 ano e meio gerência de transporte no estado de São Paulo, né, BRF é dividido por regional, e cheguei na no Minerva. Cheguei no Minerva para assumir o transporte e distribuição, e aqui estou até hoje, né, tocando a hoje não mais a distribuição, com logística primária, carreta e torre de controle, Boa. monitoramento. Então esse é um pouco do resumo aí, por onde eu É tive passagem, ó. praticamente uma vida toda dedicada ao transporte, então. Exato. E Esses 2001 até aqui, 2 anos aí de armazém e o restante no transporte. ali quando, né, você colocou um ponto interessante que é ter esse receio de mudar de área, né? Tá dentro da logística, mas tu tá pegando um outro setor e de cara já chegou e já ganhou um prêmio. O que que você atribui isso? Imagino eu que, né, quando a gente nasce no transporte, tu aprende exatamente aonde a situação é pior, né? Como se diz no linguajar militar, tu aprende ali no campo mesmo, né? E esse receio de ir para uma outra área e ter ganhado o prêmio é muito mais, não que seja mais fácil, mas já está calejado ali do outro lado, né? Você, depois de estar lá, de ter ganho o prêmio, você entendeu que de fato era muito mais um receio e a operação não é tão complexa igual lidar diretamente com o transporte? É, para mim, um time grande, diferente, né, de você trabalhar com transporte, que a gente sabe que é mais enxuto, e assumir uma operação, na época acho que Jundiaí era o 2º ou terceiro maior CD da companhia, quase 400 funcionários abaixo, né, então esse era o maior receio e não ter a experiência, né, por mais que eu conhecesse toda a liderança e toda a parte operacional, por ter teoricamente nascido em Jundiaí, nessa parte de logística refrigerada, esse era o meu maior receio, vamos dizer assim, né. Mas quando eu escutei o feedback que o Rigo me deu, e o outro feedback de um outro gestor que eu tive, o Evomar Santos, parceiro também, famoso Loivo, falou: "Cara, às vezes o desafio passa uma vez, a mesma coisa que aconteceu em Araçatuba, nós estamos aqui para te ajudar". E o que acho que facilitou, e fez com que a gente ganhasse esse prêmio, é metodologia, né, Helder. Então eu tive minha formação muito forte nessa parte de metodologia, de plano de ação, de estratificação dos problemas, e o pessoal acho que do armazém tem um pouco essa carência, né. E de Sim, escutar o funcionário também, né. Então, fazer feedback individual, desenvolver liderança, então essa parte de gestão de pessoas e metodologia foi o que me ajudou. Então, e hoje eu digo, cara, não tenho receio nenhum de voltar para o armazém, acho que o armazém é pessoas, montar um bom time, cuidado com acidente, que são operações aí nervosas, né, onde o acidente aí pode causar muito prejuízo para as famílias e pra instituição. Então acho que fez eu crescer muito profissionalmente esse desafio aí de
um ano e meio aí de armazém. Bacana. E durante, né, são praticamente aí, vamos dizer que profissionalmente você trabalhou em 2 empresas, né, BRF e Minerva, já profissionalmente dentro da É, logística. As outras 2 aí como se fosse a escola inicial ali exato, para ter o norte de direção, né. Eh, exato. Ao longo dessa jornada aí nas 2 empresas, com certeza você tocou bastante projetos, né. Quais os projetos aí mais marcantes para você como líder, como profissional? Ah, na BRF, tipo, um projeto que até hoje a gente tem orgulho de ter participado e tocado foi instalar telemetria em 100% da frota, né. Então a gente conseguiu instalar Foi bem no tecnologia finalzinho ali voltado. então, né? Foi no finalzinho do teu período ali, né? A gente conseguiu entregar a frota 100% adesivada, a frota leve 100% com telemetria, e a frota pesada bastante avançado já na questão do sensor de fadiga, né. Então o SSMA é cultura muito forte de BRF, e a gente participou desse projeto. E vindo para o Minerva, já diferente, uma empresa mais nova, né, 32 anos, se eu não me engano, recente, fez 30 anos a Minerva, uma cultura mais de resultado, né, de entrega de valor mesmo para o retorno para a companhia, para acionista. Começar a instalar um sensor de frio, começar a instalar um rastreamento, conseguimos adesivar 50 veículos, entre desses algumas carretas, então era algo novo, era quebra de paradigma Paradigma, que exato. o Adriano, que é nosso diretor hoje, você deve conhecer, acreditou, Conheço. deu essa oportunidade. A gente chegou a andar com 70% da frota com rastreador, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, que a gente sabe que a sinistralidade é alta, e chegamos a 85% da frota com sensor de frio. E aí o pessoal que veio tocando na sequência veio dando continuidade, né. Então são projetos para quem trabalha com transporte sabe da importância, né, de você ter um monitoramento, ter um rastreamento, olhar a temperatura, olhar a questão de acidente, de evitar um sinistro. Então são 2 projetos aí que eu trago para minha carreira e sempre dou importância nisso. Bacana. E assim, você tá, né, numa posição de relacionamento onde você precisa apresentar ganhos ali de resultados, né? E ao mesmo tempo tem que extrair o melhor do transportador. E a gente sabe que o transporte mesmo no país não é profissional, né? Como que você enxerga essa situação? Como que foi para você lidar com isso no dia a dia? Porque a gente está falando de, né, você caminhou aí por várias unidades e cada unidade que você chegava, você tinha uma dificuldade em relação a isso. Tem lugares, quando você pega, às vezes um interior, ele está mais preparado até mesmo do que a própria capital, né? Como que é essa diversificação de pessoas e comportamentos e profissionalismo para poder atingir o resultado? Como que você vê isso? Ó, Helder, o que eu sempre tento aplicar nas operações que eu estou chegando é transparência. Então, realizar parceria com o transportador, jogar sempre na transparência, fazer com que esse cara fature mais entregando carga para ele, né, e mostrando do outro lado: "Pô, eu preciso investir em tecnologia, preciso investir em frio, em segurança, e na contrapartida a gente sabe que não podemos aumentar o nosso frete, como que essa conta vai fechar?" Eu como embarcador preciso fazer com que esse cara fature mais oferecendo carga para eles, então, pô, o cara tem a carga fixa e também tem o motorista agregado, o spot, vamos fazer crescer com esse mesmo transportador, para você não pulverizar tanto, né. Quanto mais a gente pulveriza, você perde um pouco de nível de serviço, né. Sim, Então e às vezes o transportador ele vem por você, Helder, às vezes nem pela empresa, né. Então, pô, o cara conhece o Bruno, sabe que ele trabalhou ali na transparência, nunca deixou alguma coisa, né, que eu sempre levo de integridade para frente, então na hora que precisar contratar, aumentar, ele vai fazer, na hora que tiver que sentar e fazer uma redução, ele vai cumprir o aviso prévio e vai fazer da mesma maneira, porque é profissional, igual você falou, né.
Eu saí da BRF com 12 anos, vim para o Minerva, pô, vários transportadores também vão vir às vezes por você. Pô, às vezes Sim, eu nem conheço a empresa, mas conheço o cara que tá chegando lá e vai me dar a oportunidade, né. E a gente leva esse relacionamento até hoje, cara. Pô, tenho contato com o seu João Formigoni de Araçatuba até hoje. Ano passado ele veio aqui para Barretos, né. Sandro da Rodoísa é o próprio, Nivaldo da Vale Cargas, Cláudio da LBG, que você deve conhecer também, sim. Júnior da KP, então são caras que a gente vai levando para a vida, né, sempre, fica um pouco mais distante, né, cada um vai seguindo seus caminhos, mas sempre conversando, sempre atualizando, porque uma hora ou outra você vai precisar do cara e o cara é de você, né. E ele tem o recurso que é o caminhão e às vezes você tem a carga, né. Com Então é isso que eu certeza. tento levar, Helder. E esse relacionamento ele é muito importante. Você falou um ponto, tocou num ponto bacana, porque às vezes é isso mesmo, às vezes nessa relação, o outro ele faz muito mais pela confiança em ti do que propriamente, às vezes, pela política da empresa, né. Isso é bem comum e é gratificante quando você conquista esse nível de relacionamento, né. É, porque hoje você pega transportador aí, vamos falar do início aí, que o cara era motorista, né, hoje o cara é um empresário. Só que Exato, também ele vai lembrar de você quando você fazia uma matinal lá no meio dos motoristas, né. Hoje, beleza, exatamente, tá num cargo de gestão, tudo, mas a caminhada que fez você chegar até aqui é a mesma, né. Você tem que ter o respeito com o cara, o tratamento, tem que ser o mesmo, não tem que mudar, porque você tá mudando de cargo, e ele também não, porque ele tinha 5, 10 caminhões, hoje tem 20, tem 30, tem 40. Tem transportador que começou com a gente no início de carreira, que hoje o cara tem TSP, né, tem trânsito de ponte, tem armazém, e ele vai exato, lembrar de você pelo que você tratou ele, não pela posição que você está hoje, né. exatamente. Ô Bruno, eu acho legal a gente tocar numa ferida aqui, quando a gente fala de operação, né, e como você atuou diretamente, praticamente com esse tema ao longo da carreira. A logística refrigerada, ela, né, quando eu fazia os treinamentos, ia para as operações, a gente sempre ouvia o pessoal reclamar, lamentar ali da maneira que é o processo, né. E eu costumava dizer que só muda o sotaque da reclamação, né, porque a reclamação ela é a mesma a nível Brasil, em qualquer empresa de refrigerado, é a mesma coisa. Como que você, lidava com essa situação de que, às vezes, a regra, né, a regra de metas, indicadores, a própria forma que é medido a temperatura dentro de um veículo, às vezes não condiz com a forma que ele é carregado, que ele é roteirizado, né. Quando você pega, por exemplo, o padrão que nasceu lá da Sadia, né, o padrão Gentrex, que tinha a divisória das portas, as grades, a cortina, e aí você tem isso espalhado hoje para várias operações. Você tem ali cerca de 30, 40% do veículo é congelado e os outros 60, às vezes 70 é refrigerado, é resfriado. E num planejamento de entregas, o comercial vai lá, faz uma venda, a roteirização vem, bota ali às vezes 70, 80% de produto congelado. E aí eu tô te falando uma dor que eu vivenciei isso, né, quando eu estava na Vale Carga, você tinha muito isso de, às vezes, o corredor do carro tá lotado de mercadoria congelada, porta aberta e você não atingia o indicador. E aí lá no final das contas, o transportador ele é penalizado, né. Como que você lida com essa situação? Qual que é o teu ponto de vista em relação a isso de uma maneira mais técnica, né? Eh, primeiro é levar o cara pro Gemba, né, igual você falou, tá no local, né, fazer o go to Gemba mesmo, mostrar às vezes para esse empresário, dono de transportadora, que a meta não é 100%, né, Helder. Então, pô, eu tô Sim, falando de você manter 70% do seu frio dentro da viagem, num range de -12 a +5, por exemplo. Mas vai acontecer as situações que você citou, seja por sazonalidade, seja pela característica física do veículo mesmo, né, se ela não for uma divisória longitudinal, que ela não consegue, ela tá fixa ali, né, vai acontecer. Então como bater essa meta, né, mostrar para ele que é possível, mas às vezes aquele carro você vai ter que dar uma prejudicada, você vai ter que forçar um pouco mais,
questão de roteirização hoje é um desafio, acho que para todas as companhias, né. Hoje a gente não olha a cubagem, não olha o frio congelado quando vai roteirizar. Eu olho o bairro, olho a lat long, né, do cliente, a quantidade de entrega, peso, e algumas empresas mais avançadas já olha a questão de jornada, outras ainda não, né, Helder. Então, Sim, é o que a gente tenta mostrar pro transportador, né, a meta não foi feita 100% porque vamos ter essas exceções para tratar. Mas é não deixar aquele carro que eu sei que ele vai ser prejudicado no dia, impactar o indicador do mês todo, né. Vai ter o caminhão que você conseguiu fazer uma boa roteirização, uma boa sequência, o carregamento veio na ordem correta, tá separado o congelado do resfriado. E mostrar o outro lado também. Às vezes esse carro que eu acertei desde a roteirização, ele não entregou o indicador de frio. O que que pode ter acontecido? Então vamos treinar esse motorista, né, vamos fechar a porta, vamos usar a cortina, não tá ali à toa, né, não foi desenhado. Pô, já separa as próximas 3 entregas, fecha a porta do baú do congelado, né. Então, o que eu fazia muito era acompanhar a entrega, né, cara. Então, naquela época a gente não tinha tanto problema, vamos falar aí de SSMA e saía no caminhão mesmo, né. sim. Hoje em dia o pessoal sai acompanhando a entrega e sai com o carro atrás e não é a mesma coisa, né. Não. Então é mostrar no dia a dia mesmo que vai ter os 2 lados, né. Tentar acertar mais do que errar, mas vai acontecer, né. Tratar as exceções para não deixar virar aquela bola de neve, aquele motorista que sempre reclama, sempre reclama. Pô, tenho 40 motoristas, só aquele que tá reclamando, vamos tentar mudar esse cara de rota, fazer um job ali, colocar outra região um pouco mais tranquila, mas é o desafio do dia a dia, né, cara. Se você pega uma empresa hoje com um drop alto igual BRF, Seara, você até consegue fazer uma autorização um pouco mais ajustada. Venho para minha realidade de distribuição hoje no Minerva, que eu tenho bastante clientes pulverizados, né, foco em varejo, foco no food, meu drop é menor, então, às vezes eu ocupo o caminhão e eu tenho espaço para colocar mais peso, mas vou ficar 2, 3 dias na rota, essa mercadoria Sim. vai chegar lá, provavelmente em ponto de descongelamento, vai impactar a qualidade, né. É equilibrar, Helder. Acho que é sempre tentar buscar o equilíbrio, né, e mostrar para o cara que a meta não é 100%, né. É, o 100, se fosse 100% seria Né, mais impossível ainda, né. E durante o que eu acho legal, né, tu tocou num ponto que esse relacionamento ele é importante. Eu lembro de um projeto ali da BRF que era o GIF, né, o GIF ele veio para exatamente educar o fornecedor, enquadrar o fornecedor nessa preocupação de todos os setores ali, né, você tinha a operação, você tinha o meio ambiente, você tinha a segurança, tinha todas as áreas para poder enquadrar. O que eu mais vejo quando, né, quando você fala aí dessa condição de o cara às vezes entender que não é 100%, é que na maioria das vezes ele não entende nem como chegar a esses 70, né. E acontece muito. Eu recentemente tive uma reunião em um treinamento que eu fui aplicar, e quando eu comecei a falar, por exemplo, de dores do equipamento de refrigeração, onde o cara gastava dinheiro, compressor, troca, completar gás, umas coisas assim que eu falei que eram inviáveis, o cara: "Tá, mas", você via no semblante do cara que ele não entendia daquilo que ele estava fazendo. E na maioria das vezes, é exatamente essa forma, às vezes, corrida que o cara também foi crescendo e preocupando só com uma ponta e deixando todas as outras de lado, né. E eu lembro que esse projeto ele veio exatamente para profissionalizar o fornecedor, né. Você carrega alguma coisa de bagagem desse período de aprendizagem para poder, né, porque o transportador, por mais que ele é o cara que vai fazer o serviço, é o que vai entregar a qualidade, às vezes você tem essa visão de que ele precisa também de ajuda, né. E como que é isso para certeza, vocês hoje aí na pra você principalmente, né, e dentro da companhia atual da Minerva? com Até certeza porque está eu construindo isso, né. isso, no Minerva estamos iniciando, né, questão de gestão de transportadora aí, eu participei do GIF como estando do lado do transportador, né, como supervisor de TSP em 2011 eu conheci isso em Araçatuba. E quando eu li o GIF, falei: "Pô, isso aqui é bacana, isso aqui é como se fosse o prêmio de excelência que a gente tem no transporte, no armazém,
vai gerar um ranking, vai ajudar o transportador. O cara que foi inteligente, conforme você mencionou, e sair um pouco da caixa, né, não só fazer entregas, não só alocar caminhão. É o que eu digo que o GIF ensinou muito transportador a fazer conta, né, Helder. Tinha muito Exato. transportador que só olhava o finalzinho do frete, fechou a conta, pagou fornecedor, pagou motorista e ajudante, sobrou X, para ele estava bom. Se eu citar hoje, cara, LBG, Formigone, CRO de Limeira, caras que ganharam o GIF 2, 3 anos consecutivos e foi investindo em frota. O cara não pegou o dinheiro e foi esbanjar, o cara investiu numa Sim. carretinha, o cara En- investiu num caminhão 3/4, né, Entendeu o começando objetivo a do negócio, né? Que era organizar entendeu? para crescer, se desenvolver. Não adianta eu ir lá e querer falar de manutenção com o cara domina bem mais do que eu, o que eu posso é pegar o pilar manutenção e mostrar para ele, né, como que uma direção ali corretiva, educativa pode ajudar o cara a economizar no combustível, que a gente sabe que é hoje um dos principais gastos aí, junto com mão de obra, né, do transportador. Ensinar o cara o que ele tem que fazer para bater aquela pontuação, desde atestado, de ASO, de falta de motorista, criar o ranking, mostrar semanalmente, pô, por que que aquele motorista está em primeiro e aquele está em último, onde o cara falhou. E aí você pega o GIF, não é só frio, né, tem Sim. pessoas, né, tem processos, tem manutenção. Então, eu levo para hoje para minha carreira profissional, cara, tanto o prêmio da excelência quanto gestão integrada de fornecedores, que é o GIF, porque eu sei que vai me ajudar. Às vezes não pode estar implantado na empresa que eu estou hoje, mas e lá na frente, né? E aí fala um pouco de SCMA também, de segurança. Tenho isso muito forte também dentro da minha vivência e carreira. Uma hora vai chegar, né? Então, estamos Sim. falando de empresas mais antigas, né, que já passaram por isso e outras novas ainda que vão chegar. Então eu levo e dou a importância, e eu sei que os transportadores que abraçaram a causa, aprenderam a lidar com o GIF hoje estão com sucesso, estão prosperando, né, estão Se crescendo. desenvolveram, né? O início, Exatamente, o legal é que no início isso parecia que era punitivo, né? Era o cara quando ele olhava tudo aquilo e via uma série de coisas que ele não tinha nem ideia de como fazer, parecia que era uma punição. E à medida que você ia evoluindo, e esses caras que pegaram, né, igual você citou, o cara que foi premiado, investiu em frota, ele entendeu qual era. Cara, eu acho que não tem parceria melhor do que um documento desse que te ajude a se desenvolver, né? exatamente. Ô, Bruno, legal complementar essa questão do aprendizado, né? Porque de fato são esses processos que a gente vive ao longo dessa jornada que vai solidificando a carreira, vai agregando conhecimento para que você tenha embasamento para assumir novas posições, né? Tu tinha comentado ali dos dois projetos, um da BRF, um da Minerva, mas para você, qual foi o momento mais desafiador da tua carreira? Seja ele, às vezes, num ato profissional, né? Ou como pessoa. Eu tive situações aqui que o pessoal citou, às vezes, até mesmo o desafio de uma mudança de cidade, sair de um estado para o outro. Qual que para você foi o maior desafio aí ao longo da sua jornada? Ó, Helder, mudança de cidade, estado, nós que viajamos muito, eu nunca tive problema, mas quando eu retornei para São Paulo para cuidar do TSP de Taipas, era onde estava todas as entregas da capital, para mim foi o projeto mais desafiador, né. Então, saiu num primeiro semestre ali de 2012, acho que momento político do estado complicado, não sei se você vai te lembrar, crime organizado, em guerra com polícia Tá, militar, com sim. polícia civil, né, cara. Então, O pessoal estava atirando nas bases de polícia, né? exato, cara. Foi Eu pra tenho uma mim história muito louca desse período aí que depois eu conto. não, depois você continua, acho que vai ser parecida com a minha. Tinha dia que eu saía ali de Taipas, fica ali naquela avenida Raimundo Pereira Magalhães ali, quem conhece sabe, e tava ali só blazer na frente, você não ia embora enquanto os caras não terminava o que tinha que fazer, né,
2, 3 placas rodando, não era nem dublê, 2, 3 placas na época que HR, aquelas vanzinhas Hyundai era água em São Paulo, você não sabia se o cara era motorista, se era bandido, e a placa às vezes estava no seu pátio, tinha 2 com a mesma placa rodando, fazendo entrega, então era aquela loucura, né, cara. Mas a gente conseguiu, com parceria, novamente falando de tecnologia, né, sair de 65 sinistro no primeiro semestre, se eu não me engano, para 7 no segundo, né. Acho que foi o maior desafio que eu tive na carreira. E como que a gente conseguiu isso? Primeiro enxugando o transportador, não adianta você ter 12, 13, 14 transportador para 50 caminhãozinho. Então, saímos ali mais ou menos de mais de 10 transportadores, tentando realocar todos, é lógico, a empresa é grande e trabalhamos com 4 e os 4 100% com tecnologia, Helder. E aí, eu vou perder um pouco de efetividade na rua, de lentidão em atender o cliente, mas eu vou ter mais segurança, cara. E colocando motorista dedicado em algumas regiões de São Paulo, né, onde o cara é local, já mora ali, já começa a reduzir sinistro também. Matinal todo dia, não adianta, aquela matinal relâmpago de 15 minutos focado em segurança. Então, acho que foi o maior desafio, né, você sair, eu estava na época em Bauru, pô, quem conhece Bauru, cidade bem estruturada no interior de São Paulo, voltar para Taipas, no cenário político que a gente estava, foi um dos maiores desafios, mas a gente conseguiu, atingir o objetivo ali, né, que primeiro era reduzir sinistro, e depois voltar a ter o nível de serviço ali de fazer a entrega no cliente, cara. Mas tinha dia que eu estava indo atrás para ver onde estava a minha carga, porque tem muita receptação ali também naquela região, Sim. do que realmente, de fato, fazer a entrega, né. Sim, Então a preocupação ela passa a ser tudo que está envolvendo o processo e não mais o foco no cliente, né? Que é o que tecnicamente deveria existir. É, eu, eu conversei com a Andrea, não sei se você se lembra, a Andrea Luiza, ela trabalhou também acho que na Sadia, Perdigão, Seara, hoje ela está na Austrália, né? E a gente estava fazendo uns comparativos da diferença, né, de pegada da logística fora do país. E aí eu fiz minha pergunta referente a essa questão da segurança. Ela falou, cara, que não tem nada, não tem nem equipamento nos carros, ninguém nem sabe o que é rastreador, né? E aí tu veio de uma escola, né? As operações em si já eram nervosas. Aí quando tu pega o momento político, e aí você citou 2012, né? Eu me lembro que foi a primeira vez que eu fui dirigindo até São Paulo. Saí lá de Minas, eu tinha um Vectra preto todo fumê. Eu fui num já é o show, carro que os caras queriam, né. exatamente, eu fui num show do System of a Down no Jockey Club e não tinha GPS, não tinha nada, nunca tinha entrado em São Paulo. E aí eu fui, curti o show, quando acabou o show, acabou a bateria do celular também e eu lembro que eu saí do Jockey, fui parar na frente do Morumbi, chovendo, eu não tinha noção de onde eu estava. E aí eu parei inocente, né? Nem acompanhava. Eu parei, entrei com o carro dentro de um posto da polícia. Eu falei, vou pedir ajuda, né? O que eu parei o carro, meu amigo, cercaram o carro com as metrancas Sim, apontando pro carro. Eu já levantei com a mão na cabeça, sem nada, pelo amor de Deus, só tô perdido, eu preciso sair daqui. E aí acalmaram, disseram que eu não podia estar parado e deixaram eu sair e me orientaram como chegar até a Marginal Tietê, né? Quando tu falou do período, me veio na cabeça na hora, porque depois eu fui pesquisar, entender, exatamente, os caras estavam atacando fogo em tudo, né? Mas os caras não é podia ver complicado. uma base militar que era troca de tiro, E, e a região e, não ficou fácil não. e São Paulo, né? Em uma outra conversa também, a gente falando sobre as oportunidades que tem em São Paulo, né? Você tem muita oportunidade em São Paulo. E eu acho que em algum momento, se o profissional não aceita passar por esse desafio, parece que fica faltando É, uma parte aí no estágio, né? as É,
Às vezes aceita. fica fácil o cara falar, né? Pá, faz isso, faz aquilo. Ô, amigão, você já morou em São Paulo? Você sabe quantas entregas você consegue fazer por hora em São Paulo, Exato. dependendo do ponto A, do ponto B que você vai, né? Então, é importante, faz parte, acho que da carreira do cara, né? Tem que Conhecer as passar grandes por São metrópoles, Paulo, né? né? Não adianta. Exato. A É, mesma coisa o Embu, né, cara? Embu também, acho que falando, completando um pouco a última pergunta do desafio, 2014 para mim foi um puta desafio no Embu das Artes ali também. E a operação com devolução muito alta, né, Elder? Então, devolução acima de 6, 7%, você sabe o ruído comercial, o ruído de cliente. A gente teve carta branca ali para fazer algumas mexidas, tanto em pessoas quanto processo, transportadoras, inclusive, e a gente conseguiu suceder ali, mas foi um ano, 2014, também de bastante aprendizado. E o CD do Embu das Artes ali, falando de BRF, atendia toda a capital na época, né, cara? Todo o litoral sul, São Paulo capital e o entorno. Aí tô falando de, vai, 20 mil toneladas mês, 200 caminhãozinho dia, né? Pra fazer aquela largada ali na Regis, ali faseada, para não perder as metas, né? e já saía Foi no horário de operação pico nervosa. do. Já saía no horário de pico do entroncamento, né? Que daí o cara vai pegar Rodoanel ou se vai para dentro ali de Taboão da Serra. Exato, Qualquer lugar ali, exato. aquele horário ali. Hoje eu tenho passado sempre nesse horário por volta das 6h30, 7 da manhã ali, já tá, é terrível conseguir sair dali. É, ali se você não começar a largar às suas 5 da manhã, você não entrega às 7, falando de 180, 200 caminhões, né, então tem que ser faseado, rota mais longa saindo mais cedo, não pode também deixar a rota central por último, porque às vezes você pega o trânsito, não chega lá antes das 7, tem as MRC, né, tem que colocar caminhão exclusivo, caminhão menor, né, com autorização para circular, então tem todas essas estratégias aí, não é simplesmente: "Ah, vai lá e faz entrega em São Paulo", né. Sim. Ô, Bruno, eu acho legal pedir uma opinião sua aqui, né? Como você vive essa expertise desde sempre aí dentro da área, hoje fala-se muito, principalmente no e-commerce, né? O modelo de transporte do e-commerce que o cara, ele tem ali o transportador, ele nada mais é do que um gestor, né? E aí ele tem uma Certo. carteira de veículos, ele não tem veículo próprio, não tem motorista, é tudo agregado. E isso fez o negócio explodir, e é assim que tem surgido grandes transportadores dentro desse modelo, mas o cara não tem um veículo, né? Eu sei que isso varia de operação para operação, mas a gente sabe que dentro do segmento refrigerado, principalmente, você tem as frotas próprias, o cara é transportador, um exemplo a Vale Cargas hoje ainda variou bastante, né? Porque ela tem bastante agregado e tal. Mas você tem modelos que o cara é 100% da frota dele, você tem modelos híbridos ali que ele tem parte da frota é própria, parte da frota é agregada, e tem alguns casos, eu conheço alguns casos na operação da Seara, por exemplo, que o transportador ele é praticamente esse agenciador, ele tem ali 40, 50 caminhões todos agregados. Eu sei que isso varia, né? Mas pela tua experiência, pela bagagem que você adquiriu, qual é o melhor modelo na sua visão? É óbvio que às vezes isso pode, em cada unidade, pode sofrer uma variação de melhor modelo, mas no geral, qual seria o melhor modelo na sua visão? Ó, Helder, pelo que eu acompanho e inclusive vendo hoje onde estão esses transportadores, desde que a gente começou aí falando de 2007 para cá, é o modelo 60/40, 70/30 no máximo, cara. Ele tem que ter uma parte da frota dele fixa, tem que ter o ativo dele. O que a gente recomenda, né, e estuda e acompanha e sempre que possível fazer essa renovação a cada 5, 7 anos no máximo, até para não ficar obsoleto, não perder tanto E dinheiro, aumentar não o começar a custo dar de oficina. manutenção, né? Começa da oficina, né, porque hoje, vamos falar, eu como embarcador, minha ideia é o caminhão rodar, não é parar, né. Então, às vezes o transportador vai ter 2 motoristas para o mesmo carro, porque eu quero fazer ele ser produtivo. Só que o cara tem que ter o esporte também, porque
vamos falar, todo final de semana, chegando quinta, sexta-feira, vai aumentar a demanda. Todo final do mês a mesma coisa, e operação final do ano, novembro e dezembro, onde tem o sazonal, tem o kit, nem se fala. Então, receita certa não tem, mas o cara que trabalha com 60%, 70% da frota fixa e o demais spot, são caras que estão vencendo hoje aí no mercado, né. E se ele tem um pouco de gestão, se aprendeu a trabalhar com o GIF aí, que foi um dos modelos que nós citamos aqui nesse bate-papo, ele não vai deixar renovar com 10, 12 anos o ativo dele, né. Ele sabe que ele vai perder dinheiro, o Vai caminhão dele vai girando, ficar né? parado, ele vai renovando a frota. Quando ele for ver, cara, ele fez aí um financiamento de 5, 7 anos, em 10, 20 anos ele já pagou metade da frota dele. Se um dia esse cara parar, porque a gente sabe que é complicado, às vezes não estou falando de transportador aí, eh, grande, nacional não, mas transportador médio para pequeno, mas que já tem 40, 50 caminhão, metade da frota dele tá paga, né. Às vezes vai continuar com a família ou não, o cara quer mudar, quer dar uma tranquilizada na vida, porque vamos falar, cara, essa logística nossa É aí, ela nervoso. nervosa, às vezes ela tem um shelf life ali, vamos falar que o cara que fica nisso aí para sempre, às vezes ele nem vai aproveitar o dinheiro que esse cara conquistou na vida, né. Então acho que Sim. é o modelo que mais encaixa hoje pelo que eu venho acompanhando. Conheço E bastante cara também que só tem agregado, cara, e só que dependendo para qual embarcador que ele for, ele não vai conseguir ter sucesso, né. Ele não vai ter todos os exames que vai precisar, todos, elementos que precisam para entrar naquela empresa, né. Ele vai pegar aquele frete spot que a gente chama, né. essa é que hoje fala-se muito, né, o ESL, o ESG, mas quando a gente fala dessa parte documental, quando fala dessa corresponsabilidade, né, naquela época lá, não sei se você acompanhava, mas a gente enfrentou muito processo trabalhista que o transportador precisava segurar a bronca para não chegar até o embarcador. Porém, o embarcador era citado o tempo todo, né, porque Todas. quem tá reclamando, e aí eu acho que isso em algum momento desperta essa necessidade de começar a rever esses conceitos. Você comentou, né, tem cara que já controla a jornada. Sim, a jornada também é uma dor que lá no final das contas, se eu como transportador preciso cumprir um contrato onde não tenha essa regra, né, não tem essa condição, no final das contas, em algum momento isso vai refletir. E quando a gente fala dessa pulverização de agregados no modelo de e-commerce, eu também vejo que o cara que hoje atua de maneira, com o caminhãozinho dele autônomo, agregando a esse transportador, na maioria das vezes ele não tem, condição nenhuma de entregar tudo que está sendo solicitado, né. Daí você está vendo ali muito mais como uma condição de ganho para ele, é o meio de sobrevivência do que necessariamente condição de um dia se profissionalizar e se desenvolver, né. Até porque quando a gente está falando, o que você repassa para esse "agenciador", entre aspas, né, e o que ele repassa para esse cara da ponta é mínimo, você está praticamente fatiando, e aí eu não consigo enxergar, de fato, também um modelo legal de ter cem por É, cento agregado. um dos nossos desafios esse ano, até o final do ano, Helder, é aos poucos ir fatiando e tirando esse intermediário, cara. Falando de Minerva, onde eu estou hoje, não só na secundária, como no transporte de gado acontece muito isso também, né. É uma operação que se o cara não souber trabalhar, ele tá entrando num mundo totalmente diferente, e tem muito agenciador no gado. Sim. Mas você vai lá, vai ver, vai ficar 10, 12, 15% do frete lá, né. Então a gente tem que saber fazer as reuniões no momento certo, com as pessoas certas, tentar diminuir um pouco o número de transportador e crescer com esse mesmo cara, né, porque senão você vai estar só, né: "Ah, eu carreguei o caminhão", mas você tem que fazer a entrega, eu tenho que voltar assinado, né, tem que entregar na temperatura que eu estou exigindo, que o cliente está comprando. Entrar no spot é fácil, mas manter esse cara, né, fazer com que ele entregue nível de serviço, é difícil, trocando toda hora, né. Então, existe esse modelo, mas eu acho que ele a curto prazo, ok, atende uma demanda, mas a médio prazo ele já é um pouco mais complicado. Tem que ser sustentável Eu para os prefiro dois, né. trabalhar no 60-40, 70-30 ali,
uma parte um pouco maior no fixo, né? Tô falando fixo, em número de diárias não, mas aquele mesmo motorista, aquele mesmo caminhão, trabalhando de 3 a 4 vezes comigo toda semana, por exemplo. Sim. É o modelo que eu tenho buscado. Ô Bruno, por todo lugar que a gente passa, a gente sempre, né, dentro do segmento, principalmente, pelo menos por onde eu passei, eu sempre trabalhei como se a empresa fosse minha, né? Você tem um sentimento de dono, tem um amor pelo negócio. E muito do que a gente faz, a gente às vezes entende que você está deixando um legado para a empresa, um legado para pessoas, né? Sempre é comum você criar relacionamentos, criar ferramentas, condições de trabalho que você sabe que hoje, às vezes, 10 anos, 15 anos depois, 20 anos depois, ainda utilizam aquele meio que você foi lá e ajudou. Você tem algum projeto, algum trabalho, pessoas que você conviveu nesse período que você entende que em algum momento a tua participação ali deixou um legado, seja para a pessoa, para a empresa? Sim, sim. Com certeza a gente leva aqueles profissionais que a gente trabalhou, independente de qual empresa que foi, tentando formar sucessores, né? Como gestor é o nosso principal objetivo, né? Formar pessoas, formar gente, fazer a empresa que nós estamos trabalhando ganhar dinheiro e nós também ganhar dinheiro, né? O acionista tem que ganhar dinheiro e a gente como gestor fazer a empresa faturar e formar pessoas. Então, tem pessoas que hoje estão no Minerva comigo, que a gente começou na época de Sadia, né? Vamos Sim, falar aí da Juliana Anitta, que você deve conhecer. Tá conosco, o João Paulo, que trabalhou na Seara, trabalhou ali perto do Vale Cargas. Então, são pessoas que a gente vai levando para a vida. O Leandro, que trabalha comigo hoje na Torre, que você conhece. Conheci em Araçatuba, em 2011, né? Então, acho que tem princípios, né? A pessoa tem princípio, integridade, cara, a gente leva para a vida, né? Isso aí é o que eu busco nas empresas que eu passei, né? Como você citou, não foram muitas. E isso para mim também, se você tá bem onde que tá trabalhando, tem que manter, tem que ficar. É o sentimento de dono mesmo, né? Então, se hoje eu estou na frente do transporte primário junto com torre, é tentar ser dono daquela empresa, né? Dentro daquela exato. área, né? Então O isso aí eu resultado, levo o pra vida, resultado cara. ele é seu individualmente e no coletivo, né? Exato. Então, acho que são um pouco do legado que a gente leva é isso, né, cara? Formar pessoas, sucessores, sempre estar desenvolvendo gente, porque a gente tem que buscar pessoas melhores nos gaps que nós né, não entregamos, né? Pô, eu consigo trazer aquele cara que ele vai entregar mais do que eu, porque a pessoa que não compartilha, não ensina, ela vai ficar estagnada, né? Exatamente. Obviamente, né, você falou, são poucas empresas, mas são bastante unidades, né? Deu uma caminhada boa. Pô, Com certeza você deve ter, principalmente relacionando diretamente, às vezes, com o motorista, né? Sempre tem história bacana, história engraçada. Você tem alguma aí que você se lembra que dá para compartilhar com a gente? cara, uma vez, olha, a gente foi fazer uma entrega kit, tava na BRF de Jundiaí. Eu acho que deve ter sido meados ali de 2014, 2015, por ali, não me recordo muito bem. A gente estava fazendo entrega de kit junto com o transportador, os ajudantes, todo mundo. E tem aquela organização, né? Sempre entregando um kit para cada um, Feliz Natal, tudo. Era uma empresa coreana e o gestor do RH da empresa, ele viu que a fila estava extensa e a gente seguindo o padrão ali para entregar um kit para cada um e não faltar. Entrou numa discussão ali com a analista de RH que ela estava controlando ali no QR Code, no crachá de cada um, porque ia atrasar o ônibus fretado. Tava acabando o turno, troca de turno, 6 e pouco da tarde. E eu vi que ele liberou e discutiu com essa menina, que ela estava fazendo o trabalho dela corretamente, e eu vi, pô, essa pessoa já está na fila. Segundo, terceiro kit que essa pessoa tá pegando e o cara não tá vendo isso, e eu como BRF na época, eu falei, cara, não é eu que preciso controlar isso, né? Chamei ele do lado, falei, tem funcionário seu que já pegou o kit mais de uma vez, vai acabar pro terceiro turno.
isso aconteceu. Ah, o que que vamos fazer? Eu falei: "Cara, deixa a menina continuar fazendo o trabalho dela ali de controlar o QR Code no crachá, mas e os kits?". E aí a gente ligou pro comercial na época e eu fiz a minha primeira venda, né. Conseguimos fazer uma venda de um 3 quartinho que saiu de Jundiaí, era Campinas essa empresa, e chegou à noite, mais 400 kits ali, 200 caixas, se eu não me engano. A gente conseguiu atender o turno da noite. Então, um pouco do que a gente vive no dia a dia tem que trabalhar junto com o comercial, né, o comercial agradecendo que a gente conseguiu fazer mais uma venda. Mas, a atitude do cara de tentar economizar o fretado, em vez de segurar um pouco o horário, fez com que ele teve que comprar mais 400 kits, por exemplo. E é Porque o ser povão, né? humano é complicado, né, cara, o ser Custou humano, caro. ele vê Percebeu o a peru, brecha, o chester ali, o cara, né. Então é uma das percebeu a histórias brecha, engraçadas aí. vai embora, né? E aí sempre no final, o que a gente fazia até para reconhecer o motorista, o ajudante, às vezes tem permanência, né, de 2, 3 dias, né, cara, muita das empresas pedem para a gente recolher essa embalagem, né, não deixar nenhum resíduo sólido que seja, fita, fazer a venda depois desse papelão e um churrasco para essa rapaziada que, o motorista, o ajudante, ele é muito criticado na ponta, mas só nós Sim. que estamos no transporte É, faz tempo sabemos o valor que tem que dar, né. Tem só os quem cara tá que no dia a dia. arrumam uma encrenca, uma confusão, mas vamos pegar aí que a maioria são pessoas do bem, né. E Sim, sempre sim. que tiver o kit de novo, ele vai lembrar dessa história e vai contigo e vai estar correndo junto, né. Sim, com certeza. Ô Bruno, ao longo da conversa ali, você citou, né, algumas pessoas que passaram pela jornada e mostra o quanto é pequeno o mundo, né? Porque a gente sempre se encontra, em algum momento você acaba encontrando essas pessoas novamente. Quem que você considera aí, né? Óbvio que às vezes fica alguém para trás, isso depois pode citar ou encaminhar para eles, mas quem que você considera serem aí os seus mentores profissionais, né? Eu, ao longo da minha jornada, eu sempre tenho pessoas que em alguns momentos foram peças-chaves, né? Seja no momento de dar aquela startada na tua mente de pensar um pouquinho fora da caixa, igual você comentou no início. Outras que às vezes num conselho te faz ter um norte, aceitar uma decisão. Então a gente não vive sem mentores e às vezes eles nem sabem que foram os nossos mentores, né? Você tem essas pessoas de referência? Sim, tenho, cara. Eu trago 2 pessoas aí como referência, um na parte mais técnica, né, mais operacional mesmo, inteligência fora da curva, Alessandro Ramudi, o cara Conheci ele. hoje tá na Superfrio lá, você conhece, né, então é um cara que tirou o máximo da minha pessoa como profissional, o tempo que a gente trabalhou junto, então de confiança, né, então um cara de confiança aí sem meia palavra. E o outro que a gente trabalhou um pouco menos, mas como gestão de pessoas, de liderança, de saber conversar, de como, abordar uma pessoa, um colaborador seu é o Loivomar Santos. Então, um parte tecnicamente operacional em inteligência logística fora da curva e o outro como gestão de pessoas, de saber a conversar, aquela malemolência ali que ganha você só de sentar para trocar uma ideia, entendeu? Então são Sim, 2 pessoas aí que eu levo como referência aí. A gente não conversa sempre, mas sempre que a gente pode trocar uma mensagem, um telefonema, cada um tá hoje numa cidade, num estado, né, são 2 pessoas aí que eu tenho como referência na minha carreira. bacana. É, um dos objetivos do canal aqui, né? A gente, óbvio, a conversa ela vai ficar disponível ali para quem quiser acessar quando quiser, mas um dos principais objetivos é principalmente para essa geração mais nova, né? E aí você deve lidar com a molecada mais nova que às vezes não é paciente. E a tua história ela demonstra bastante sobre essa paciência, né? Porque você ficou bastante tempo dentro de um dos maiores embarcadores aí do país e foi aceitando desafios internos, foi aceitando condições e podemos se dizer que
não caminhou em muitas empresas, mas caminhou em vários processos dentro de uma mesma empresa que fez com que você se desenvolvesse e se tornasse um gerente de alta responsabilidade hoje, né? Eu conheço aí a Minerva, sei o quanto é importante a posição que você está ocupando. Mas a molecada mais nova, ela às vezes não tem essa percepção, não tem esse entendimento de que não basta somente informação e conhecimento, é necessário ter uma bagagem, né? Eu tenho um amigo que ele citou, ele falou assim, cara, você tem que estar preparado para assumir uma posição e se manter nela. Porque não adianta tu correr e achar que vai conseguir uma posição de responsabilidade, mas a imaturidade de conhecimento profissional, às vezes o cara sai de um lugar bacana e vai para outro assumir uma posição maior em função do salário, da própria posição, mas não entende que isso leva um tempo, né? Essa aprendizagem ela leva praticamente toda a tua trajetória. Qual o conselho do Bruno para essa molecada, né? É o cara que está às vezes impaciente, o cara que às vezes fez um bom trabalho por 1, 2 anos e não foi reconhecido, e você deve lidar diariamente com isso, né? O profissional insatisfeito dentro do time que sempre quer mais, isso faz parte da vida querer mais, mas será que eu estou preparado para o mais, né? Qual o conselho do Bruno dentro da tua vivência? Ó, eu tenho que falar para essa meninada mais nova aí que tá chegando, e é uma geração muito inteligente, né, Helder, e aproveitar as oportunidades, às vezes você não tivemos no passado, mas cara, é estudar, continuar sempre estudando. Graças a Deus a gente conseguiu se formar aí, e estamos até hoje trabalhando com o que gostamos, que é logística. Curso de língua, né, cara, fazer o inglês, fazer o espanhol, Excel é pra vida, então é a dica que a gente dá para essa rapaziada mais nova. Tem que ter um pouco de paciência, flexibilidade. Falamos no passado ali no bate-papo, às vezes a oportunidade não vai ser onde ela quer, então tem que estar preparado para mudança. Integridade sempre, se andar na linha certa, vai demorar 1, 2 anos, mesmo ela achando que está fazendo o trabalho correto, alguém vai enxergar isso e a oportunidade ela vai aparecer, né. Então, um pouquinho de paciência, é uma geração que é impaciente por natureza, né, porém muito inteligente. Então se a gente conseguir lidar, dar uma segurada, tá instruindo, falar para eles escutar os mais velhos, escutar os mais experientes que vão passar por caminhos que esses jovens hoje em dia vão trilhar também, e às vezes essa pessoa já passou e pode dar algumas dicas aí para a gente não sofrer tanto, né. Então estudar, respeitar, integridade e estar preparado para as mudanças, né. Essa é a dica aí que a gente deixa para o pessoal mais novo aí que tá chegando, para substituir a gente, que é uma hora a gente vai cansar, né, olha, uma hora a gente Uma vai hora, é, uma hora uma tem que hora gastar o dinheiro que não, tá ganhando, né? uma hora tem que ir no café que você tá aí no sul para tomar ele pra, Tem que né, vir pra pra dar uma praia acalmada na aí mente, tomar né. um Isso, pô. cafezinho mineiro. Ô, Bruno, em algum momento você pensou em desistir da carreira de logística? Em algum Não, momento cara. surgiu alguma outra coisa, né? Porque ficou muito claro que é muito sólido aí esse seu desenvolvimento, né? Dentro do. Apesar que tu, né, tu pegou uma grande escola de início com ali, eu sei o quanto de oportunidade que tinha ali dentro, mas em algum momento, né, dentro da pressão diária, de cobrança, tu chegou a pensar em desistir da área? Não, nunca pensei em trabalhar em outra área que não fosse logística. O que a gente pensa é tentar empreender, né, um pouco que você está fazendo hoje aí, que a gente tem que ter uma outra renda aí, mas desistir da carreira de gestor de logística, dependente da empresa, de pressão de momento, eu acho que resolver problema é um dos motivos que nós estamos hoje empregados e na posição que Tá na estamos, né. veia, né? Então não é isso que nos abate, nunca passou isso pela minha cabeça não. Por enquanto estamos firme na caminhada, acho que a gente tem um pouco de lenha para queimar ainda na área. Ah, legal. Cara, foi rápido o nosso bate-papo aqui, né? A gente seguiu a nossa sequência, bem tranquilo de conversar. Conseguimos entrar numa abordagem mais técnica de alguns pontos.
Eu agradeço a tua confiança, né? Eu quero conversar com mais pessoas da Minerva aí também. Agradeço a confiança. A gente se conhecia muito pouco, né? Tipo, por relacionamento rápido ali, né? E às vezes isso eu senti que eu já conversei com algumas pessoas que eu não tinha muito contato e elas tinham esse receio de, né? Como é que eu vou abrir a minha vida para uma pessoa que não conheço? E é muito comum isso. E principalmente o que a gente está fazendo aqui tecnicamente é como se fosse uma entrevista com o RH e a diferença é que ela fica pública, né. E em todos os processos Sim, de entrevista, o que o cara quer saber é mais ou menos o que vocês estão contando aqui para mim e deixando isso aberto para todos. Eh mas só voltando um pouco na questão ali que você disse, né, a galera de hoje muito inteligente, de fato porque a gente tem muita informação, né, a gente tem acesso a muita informação, mas de fato o que eu ouço de todos, dessa evolução é a questão da paciência. E isso, quando surgiu a ideia do canal, era baseado exatamente em chegar nesse contexto, né, porque você percebe que falta muito a paciência e às vezes não respeitar até mesmo a posição do outro que está ali, porque como são mais novos, têm muito acesso à informação, acha que às vezes é um elefante na ponta de um poste, e não é necessariamente isso, né. Na hora H, toda essa bagagem aí, a vivência em Taipas, a vivência em Embu faz a diferença no negócio, né. sim, Então eu deixo livre aí para tu fazer o teus agradecimentos aí, as pessoas que você queira se lembrar. tá. Você falou que vai ter alguns colaboradores, algumas pessoas do Minerva, acho que o Leivson vai estar nessa lista aí, né? Tá, eu coloquei ele, eu acho que ele estava de férias também, né, Sei se ele ele ficou já de aceitou voltar. lá, hoje é meu gestor direto, acho que é um cara muito técnico, que vai contribuir muito aí, apesar de jovem, um cara muito experiente, muito técnico, que vai agregar bastante no bate-papo. E agradecer você aí pelo convite, Helder. Então, estamos à disposição aqui, agradecer minha família, minha equipe, as pessoas que eu passei aí desde o do início da nossa trajetória, desde lá de São José dos Campos até hoje, onde estou, que é Barretos, né. Então minha equipe direta aí de torre de monitoramento e transporte primário, estamos comigo hoje mais ou menos 37 pessoas. A gente faz uma multiplicação aí simples aí, são mais ou menos 140, 150 pessoas que a gente tenta ajudar, né, Sim, trabalhando e desenvolvendo para que possam estar levando aí o pão de cada dia para as suas famílias, né. No mais aí um bate-papo descontraído, a gente se conheceu um pouco mais, fico à disposição se ficou alguma dúvida aí, e quem sabe nesse futuro a gente não volta a trabalhar junto em algum projeto aí. com certeza. E também, eu tenho comentado com o pessoal, né, o canal aqui ele tem o projeto de se tornar um podcast, logo 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 a gente vai estar com um estúdio em São Paulo para poder receber as pessoas, e aí vão ter algumas outras coisas, a gente volta a bater um papo aí presencial também. Combinado? Beleza? E então, assim, de E coração cuidado agradeço só aí para não a ir com o Vectra preta, hein, bicho. não, Cuidado, hein. agora não mais. Ih, nossa, Pega isso aí tem muita pega história, cara. o carro de aplicativo, vai Eu tranquilinho, porque eu fui parado com esse carro pelo menos umas 6 vezes depois, eu fiquei 4 anos em São Paulo, né, e na marginal ali, à noite, eu já fui parado umas 4 vezes, 6 vezes pela rota, que só encostava do lado e apontava e mandava baixar o vidro. agora já sabe quem que é, já conhece o Não, piloto. não, mas agora já não, já faz uns 6, 7 anos que eu não tenho mais, então não tem perigo. Fechou, Bruno? Muito obrigado, Beleza, cara. Valeu aí pelo bate-papo. sucesso para Fechou? você, viu, Helder. Eu que agradeço. Valeu. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau.